de pensar sobre o mundo como ficava nesse período. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Tática Imersiva, onde a gente aprende com a teoria e prática dos nossos entrevistados. Meu nome é Cassiele e hoje a gente está aqui com a Lucimara Ribas e a Paula Gabriela, tudo bem? Tudo bom. Olá, tudo bem? E hoje a gente vai estar falando sobre antecipação da TENEPS. Então, para iniciar a nossa entrevista, primeiramente eu vou estar lendo o mini currículo das entrevistadas aqui, da Lucimara e da Paula Gabriela. Então, primeiramente, Lucimara, ela tem 33 anos, ela é natural de Foz do Iguaçu, Paraná, também reside em Foz do Iguaçu. Ela é engenheira ambiental, voluntária da Assinvex desde 2015 e é autora do livro Tridotação Consciencial Tática Inversiva. E é tenepsista, aplica a técnica da TENEPS desde 2017. A Paula Gabriela, ela tem 22 anos, ela é natural de São Bento do Sapucaí, São Paulo, reside em Foz do Iguaçu, Paraná, é supervisora pedagógica, é voluntária da Assinvex desde 2017, tenepsista desde 2023. Então, a ideia desse teatro que a gente debater com a Paula e com a Lucimara sobre a TENEPS, Então, pelo mini currículo dá para perceber que a Lucimara ela tem mais experiência em relação à TENEPS e a Bibi, o apelido dela, ela tem uma aplicação mais recente, então a gente vai conseguir aprofundar bem, pela a troca até de time e tudo mais, Então, para iniciar a entrevista, o que é a TENEPS, para iniciar? Sim. Então, TENEPS, ela é uma junção de duas palavras, que é tarefa energética pessoal. Energética pessoal, três palavras, que remete à exteriorização das energias diariamente durante 50 minutos. Ela consiste também em ficar em um quarto separado, sozinho, fechado, sem presença de animais, pessoas, para manter esse padrão de energia, exteriorização. E aí, qual é o objetivo, da TENEPS? É você exteriorizar suas melhores energias para as consciências, tanto consciência intrafísica, que são nós, pessoas, e também as consciências, que é as consciências extrafísicas que estão passando por algum momento de situação de enfermidade ou alguma situação desconfortável. Então, tem essa questão. Então, a TENEPS, trazer um histórico rapidamente, ela foi proposta pelo professor Valdo Vieira, no qual ele escreveu um livro sobre a TENEPS, um manual da TENEPS, para quem tiver interesse em conhecer mais. Aqui a gente vai estar falando um pouco sobre a TENEPS, sobre as nossas experiências, mas nesse manual da TENEPS, o professor Valdo Vieira, ele explica os procedimentos da técnica. Então, a técnica da TENEPS, ele tem esse manual e também tem outros tenepsistas que escrevem artigos, verbetes sobre o tema, Isso. E aí é uma técnica, então, uma tarefa energética que a pessoa vai se propor, ela vai optar para iniciar em algum momento da vida dela, um momento mais, que a gente vai comentar aí, um pouco mais estável, e a ideia é que a pessoa aplique essa técnica até o resto da vida dela, Então, é uma dedicação diária de 50 minutos de exteriorização de energias, para todos os tipos de consciências. Isso. Tem uma questão que é importante também, que o tenepsista, que assim a gente chama quem aplica a técnica da TENEPS, ela não está sozinha. Então, tem os amparadores extrafísicos que auxilia, como se fosse uma equipe auxiliando, o tenepsista nesses trabalhos diários, que é essa questão toda aí. E qual foi a motivação de vocês para estar pesquisando sobre esse tema, A Lucimara, ela tem vários verbetes, Você também está começando a estudar mais, sobre livro e tudo. E vocês duas, no caso, Então, se puder comentar a motivação para estar pesquisando mais profundamente o tema da TENEPS. Tá, então eu vou começar. Como você comentou, eu sou recente tenepsista e também comecei a pesquisar esse tema agora. Mas, na verdade, assim, por que eu achei importante fazer essa pesquisa, principalmente em relação à preparação precoce da TENEPS, Porque desde que eu comecei a aplicar a técnica da inversão existencial, o que eu queria é assim, eu quero iniciar a TENEPS, como que eu faço isso? Então, assim, eu tive a primeira vez que eu tive, assim, uma ideia muito forte de eu quero ser tenepsista foi quando eu tinha 16 anos. Só que eu tinha 16 anos, estava morando com meus pais, não tinha
nenhuma condição favorável para iniciar a TENEPS. Então, a partir desse momento, né, eu comecei a pensar quais são as priorizações que eu vou fazer, o que eu vou fazer da minha vida para eu iniciar a TENEPS o mais cedo possível, porque eu sei que o meu passado tem relação com o processo parapsíquico, então eu preciso me recompor com o parapsiquismo, né? Então, se eu antecipar a TENEPS, no meu caso, vai ser bem importante. Então, a partir disso, eu tomei uma série de decisões também, né? Desde faculdade, relacionamento, assentamento da vida intrafísica, priorização energoparapsíquica, né? Tudo em prol do início da TENEPS. Mas a minha motivação é porque eu penso que a pessoa, né, iniciar a TENEPS desde cedo, ela tem mais possibilidades de, por exemplo, alcançar as metas do inversor aos 40 anos de idade, né? Por exemplo, se a pessoa iniciar a TENEPS com 20, 25, quando ela tem 40, 45, ela já vai ter 20 anos de TENEPS. Então, ela consegue, às vezes, ter mais possibilidades de conseguir aí atingir as metas avançadas, né, do inversor aos 40 anos de idade. Sim. Bom, daí no meu caso, eu comecei a estudar o tema da TENEPS em 2009. Eu conheci através do fórum da TENEPS, né, que é um fórum anual de encontros de tenepsistas, tanto veteranos, iniciantes ou interessados em aplicar a técnica da TENEPS. E aí, em 2009, foi em dezembro, né, esse fórum acontece em dezembro, eu comecei a perceber que a TENEPS faria parte, né, da minha programação existencial, da minha vida. Então, a partir de lá, eu comecei a estudar, comecei a participar quase todos os anos do Fórum da TENEPS. Depois eu fui estudando mais essa questão da preparação em si, de como iniciar a TENEPS, porque lá no manual da TENEPS tem os critérios, os pré-requisitos, o que o tenepsista deve ou não deve fazer. Isso tudo vai embarcar no período anterior, né, de você iniciar, que a gente chama de pré-TENEPS. Então, nesse período anterior, a gente é uma consim-tenepsável, que a gente comenta, né? Então, a gente tá na condição de querer iniciar a TENEPS. Então, a partir daí, eu comecei a estudar bastante sobre como que eu vou iniciar a TENEPS, calçar todos aqueles pré-requisitos, né? Então, parte financeira, emocional, tem várias questões que a gente precisa prever, né, antes de começar a TENEPS, porque depois que você começa a TENEPS, como a Paula disse, ela é uma técnica para a vida inteira, assim como a técnica da inversão existencial. Você não começa uma técnica de vida ou a técnica da TENEPS pensando que em algum momento você vai desistir. Então, para isso, a gente tem que ter um preparo antes de iniciar, porque é uma técnica séria, uma técnica de assistência, uma assistência energética a outras consciências. Então, isso vai mexer muito na sua vida, porque você vai precisar se organizar para que todos os dias você tenha disposição para você ali ficar os 50 minutos exteriorizando as energias, mas também durante o dia, né? Eu gosto de falar que a técnica da TENEPS não é só 50 minutos. Exato. A técnica da TENEPS, ela vai além dos 50 minutos. Então, no dia a dia da pessoa, ela vai, às vezes, ter algum insight, vai sentir algum amparo, vai sentir que precisa exteriorizar energia para alguma consciência. Mas a técnica em si diz que é os 50 minutos, mas a gente sabe que não. Então, foi aí que eu comecei a estudar bastante essa questão do preparo. Eu me afinizei muito com a técnica da TENEPS e depois disso eu fui estudando, escrevi vários verbetes sobre o tema, ainda estou escrevendo. Atualmente estou escrevendo um livro que fala sobre a antecipação da TENEPS. E basicamente é isso, assim, essa minha trajetória, assim, resumindo dentro dessa questão do estudo da tenepsologia. E qualquer pessoa pode aplicar a técnica da TENEPS ou existe algum pré-requisito? Tipo, se a pessoa ter vontade, já pode aplicar? Como que funciona? Tem pré-requisito. Então, assim, né? Como a gente está falando de uma técnica que é uma técnica assistencial, onde você não vai estar atuando sozinho, mas sim com os amparadores extrafísicos e tem um compromisso ali com os amparadores, né? E é uma técnica para a vida inteira, como a Lucimara falou, né? Não é... A gente precisa pensar. Precisa de uma preparação para isso. Então, assim, até no manual da TENEPS, o professor Valdo coloca lá alguns requisitos, né? Ele coloca uma série de condições favoráveis e desfavoráveis, tem até condições que inviabilizam a aplicação da técnica, né? Tem algumas questões que às vezes a pessoa vai precisar reciclar antes de iniciar a técnica, né? Então, por exemplo, o que a gente recomenda em termos para a pessoa assim, iniciar a TENEPS, né?
ela estar minimamente assentada intrafisicamente. Então, se ela tem grandes problemas né, tipo assim, financeiros, ela não tá ainda dependente de outras pessoas, a questão afetiva sexual para ela é um problema. Isso tudo são coisas que às vezes vão minar um pouco a força energética da pessoa durante a prática da TENEPS. Então, o professor, né, tem outras questões também que o professor Valdo coloca no manual, né? Então, assim, a pessoa, às vezes até algumas profissões, né? A pessoa, por exemplo, militar, trabalha ali diretamente com porte de armas e tal. Será que isso é interessante para a TENEPS? Não é. Então, assim, como é uma técnica assistencial, a vida da pessoa, ela precisa girar em torno, né, dessa técnica assistencial. Então, é como a Lucimara falou, beleza, são 50 minutos, mas na prática não é, porque o dia a dia da pessoa, a pessoa vai pensar na TENEPS. Tive um encontro com uma pessoa, às vezes eu vou levar ela para minha TENEPS, vou assistir ela na minha TENEPS, algum encontro que não foi muito bom, às vezes a pessoa percebeu que tem alguém precisando de ajuda, né? Então, assim, a vida da pessoa, depois que a pessoa começa a TENEPS, a vida da pessoa gira em torno da TENEPS. Então, tem algumas condições intrafísicas que precisam estar bem assentadas para que a pessoa consiga iniciar a técnica sem assédios extrafísicos maiores e também conseguindo ter uma conexão com os amparadores e também para que ela consiga dar continuidade à técnica, né? Então, assim, a gente fala, né, dos 6 primeiros meses da TENEPS, que não é fácil. Eu, por exemplo, tô terminando os meus primeiros 6 meses, não é? Às vezes não é, né? Muito fácil porque muda muito a vida, né, extrafísica, muda também a vida, as coisas começam a mudar intrafisicamente, né? O tempo, o ritmo fica um pouco diferente. Então, assim, precisa estar bem assentado intrafisicamente, pensenicamente, questões de cosmoéticas básicas precisam estar resolvidas para a pessoa iniciar. Isso. E como que foi a preparação da TENEPS para vocês, né? E o que vocês precisaram fazer, né? Você já comentou um pouco sobre os pré-requisitos e tudo, mas como que foi para vocês na prática, assim, a preparação? E a antecipação também? Sim. Então, para mim, como que foi? Eu conheci a técnica em 2009, depois dali, em 2010, eu fiz a Semana da Invex, em 2010, e lá na Semana da Invex eu fiz tipo um rascunho do Max Planejamento Invexológico, né, meu assim, que eu coloquei, por exemplo, alguns objetivos que eu queria alcançar, algumas metas, né, de curto, médio e longo prazo. E aí lá eu percebi que uma das metas que eu queria alcançar, né, era iniciar a TENEPS. E aí, como eu vinha estudando que era muito necessário que a gente, tipo, fizesse uma preparação antes, tem toda essa questão dos primeiros 6 meses, de levantar poeira, tudo mais, eu coloquei como meta, por exemplo, naquele ano, mais ou menos, iniciar a TENEPS em 2015, que era depois que eu terminasse a faculdade, porque eu estava estudando, estava, tipo, trabalhando, tinha várias questões que eu precisava ainda calçar antes de iniciar a TENEPS. Então, 2010 a 2015, mais ou menos, eu fiz uma preparação maior, que eu li o manual da TENEPS, vi os requisitos, eu percebi que tinha uma série de coisas que eu precisava reciclar, mudar, né? Em especial na área da emocionalidade, essas questões mais afetivas, tudo mais. E aí, no decorrer, eu fui fazendo cursos sobre questões de TENEPS, participando do fórum da TENEPS, comecei a escrever mais sobre essa questão, estudar mais. E aí eu fui vendo os requisitos mesmo que tinha, né? Agora eu tô trabalhando, agora eu moro numa casa que tem um quarto específico para fazer TENEPS, então tem várias coisinhas, né? E aí lá em final de 2015, eu ainda não tinha me formado na engenharia ambiental, eu só fui formar na metade de 2016. E aí depois eu tinha feito um balanço, percebi que eu precisava ainda algumas questões. Então eu comecei a fazer conscienciometria, né, que a gente preenche lá o conscienciograma, tenho todo um ciclo, né, para aprender essas questões. E depois eu fiz consciencioterapia para poder resolver algumas partes mais emocional, tudo mais. E aí, quando eu recebi alta na consciencioterapia, eu vi que já tinha minimamente, né, os requisitos, e aí em 2017, início de 2017, eu comecei a aplicar a técnica da TENEPS, porque eu já tinha percebido que aqueles requisitos básicos ali eu já tinha, né? Então, eu tive mais autoconfiança em iniciar a técnica da TENEPS,
justamente porque eu já tinha feito um preparo ali de 6 anos, mais ou menos, para iniciar a TENEPS. Assim, pra mim, o principal foi a aplicação da técnica da INVEX, né? Então, eu comecei a INVEX com 15 anos, com 16 anos eu tive esse insight de começar a TENEPS, né? E aí, eu iniciei a TENEPS mesmo com 21 anos, né? Então, eu tive aí 5 anos de preparação, né? Aplicando a INVEX, e muitas coisas aconteceram, né? Mas, na prática, quais foram os pontos que eu tive que trabalhar para iniciar a TENEPS, né? Então, assim, saída da casa dos pais, né? Eu morava com os meus pais na época, então eu saí da casa dos meus pais. Aí, a questão até da faculdade, eu queria fazer medicina, só que aí, o que eu pensei? Se eu fizer medicina, eu não vou poder trabalhar, não vou poder antecipar minha autonomia financeira e isso vai retardar o meu início da TENEPS. Eu sei que no meu caso é importante que eu inicie cedo. Então, o que eu pensei? Vou fazer uma faculdade que me permita estudar e trabalhar para eu conseguir ter autonomia financeira. Então, saí da casa dos pais, tive autonomia financeira, eu estava num relacionamento, né? Só que esse relacionamento também não estava muito convergente com o processo da TENEPS. Então, eu rompi esse relacionamento, né? E aí iniciei outro que era mais convergente com o processo da TENEPS. Então, aí sentei essa questão do relacionamento afetivo e sexual. Depois, assim como o Simara, eu comecei a perceber que tinha algumas questões emocionais que não estavam redondas. E aí eu iniciei a consulterapia, fiz bastante tempo, assim, de consulterapia, né? Inicialmente com foco em resolver algumas questões emocionais, mas depois, no final das contas, também em prol da preparação da TENEPS. E aí, tendo tudo isso resolvido, eu precisava trabalhar mais a questão do meu parapsiquismo mesmo. E aí, comecei a investir mais, por exemplo, em trabalho energético, comecei a ter uns insights ali de pré-TENEPS, né? Muita questão com o Pamo Chakra. E aí depois a gente teve um curso aqui na Sinvex também, né, sobre autoparapercepciometria inversiva, que aí foi um momento que eu assumi mais, assim, uma condição de de autoherança parapsíquica, né, do passado, e também comecei a perceber que eu já tinha um certo domínio, um certo traquejo energético. E aí eu percebi muito amparo nesse curso, e até mesmo depois, em prol do início da TENEPS. Então, assim, eu tinha colocado uma data, né, que seria mais pra frente, eu antecipei, né, por conta de todos os insights que eu estava tendo em relação, né, todo o amparo que eu estava percebendo. E aí foi interessante que quando eu me posicionei em relação a essa data, questões profissionais mudaram. Então, assim, eu estava no emprego, eu saí desse emprego. Questões, assim, da faculdade, algumas coisas também se resolveram, né? Então, eu percebi que até ao posicionar uma data, assim, várias coisas começaram a mexer para acelerar, né, alguns assentamentos, assim, que ainda precisavam ser feitos para iniciar a TENEPS, né, naquela data que eu tinha me proposto. Então, né, como a gente falou, mexe tudo na vida, né, a gente mexe de forma completa. Acho que é interessante também a gente trazer o conceito, né, de antecipação da TENEPS. Então, por exemplo, lá no manual da TENEPS, o professor Valdo fala que existem 3 exceções para a pessoa iniciar a TENEPS. Então, o que acontece? Acho que a Paula, no início, ela comentou um pouco mais que a pessoa ela precisa estar numa fase de vida mais assentada, ela precisa ter uma série de condições, né? Um pouco mais de maturidade, Sim. Porque é uma técnica séria de assistência para a vida inteira. Então, quando o professor Valdo Vieira ele fala assim que existe 3 possibilidades da pessoa antecipar, é porque ele recomenda que a pessoa inicie na fase executiva da PROEX. Porém, o inversor existencial, ele tem total condição de iniciar a TENEPS na fase preparativa da PROEX. Então, lá tem um manual da programação existencial que ele divide a nossa vida em algumas fases, né? E a que mais a gente estuda é a fase preparatória e depois a fase executiva. Então, a fase preparatória, ela vai ter 35 anos de idade, que é quando a pessoa está se preparando para a programação de vida dela, está assentando uma série de fatores, a pessoa ainda está galgando, né, a vida, tendo experiências. E a partir dos 35 para cima, aí já começa a fase mesmo executiva da programação de vida, que ela já está mais assentada, as questões profissionais, afetivas, né? E aí lá, né, no manual da TENEPS, e também no verbete que eu escrevi sobre a antecipação da TENEPS, eu coloco que a condição de você antecipar é na fase
preparatória da ProEx, né? Que a pessoa ainda está se assentando e tudo mais. E aí tem outras duas condições que ele comenta, né? Que é a questão da técnica da Ressex e também na questão de professor itinerante, né? Porque requer, assim, por exemplo, na itinerância, a pessoa ela vai estar envolvida com uma série de questões, até multidimensionais, ela vai ter que estar epicentrando toda uma questão, que ela vai estar saindo, né, da zona de conforto ali da sua cidade, está indo para outras localidades para dar aula de conscienciologia. Então, ele coloca essas três condições, que é a INVEX e a Ressex enquanto técnica de vida, que a pessoa pode antecipar essa questão, e aí a questão da docência itinerante, porque ela vai estar com desafios maiores, né? Então, eu acho que é relevante, né, a gente estar trazendo esse conceito de antecipação, né? E cada vez mais os inversores, porque a técnica da inversão existencial tem muito essa pegada de preparo, muito essa questão de organização, de planejamento, profilaxia, né? Então, acho que é interessante a gente, como a gente é inversor existencial, focar nessa questão, né? Que a técnica da INVEX, ela contribui que a pessoa consiga antecipar uma série de questões e uma delas é a TENEPS. E dentro, eu tava até pensando aqui que, tipo assim, teve um ano específico, né? Então, você começou com 15, depois de 7 anos você começou a aplicar a TENEPS, igual a Lucimara, né? 2010, 2009 e 2017, né? Interessante. Exige também. esse tempo de maturação. Exige porque, por exemplo, muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou iniciar a TENEPS mês que vem, ou, sei lá, eu já vi casos da pessoa falar, vou iniciar a TENEPS amanhã. E às vezes, o que acontece? Como ela não teve um preparo anterior, porque ela quis iniciar, assim, sei lá, no mês seguinte, ou na semana seguinte, muitas vezes ela não teve uma série de profilaxias, né, que o manual da TENEPS acaba comentando, né, que às vezes a pessoa, o que pode acontecer se ela não teve um preparo anterior? Ela pode desistir de aplicar a técnica no meio do caminho, sabe, porque ela não teve uma profilaxia. E considerando também a questão da juventude, né, tem até o período, assim, que a gente fala que é o porão consciencial, né, que esse período, assim, é uma fase mais instintiva, né, agressiva, dos instintos mesmo do jovem, né? E daí eu queria saber como que a pessoa, né, tipo, na juventude, né, que é o contexto da INVEX, pode começar a preparar para a TENEPS, considerando essas questões mais, muitas vezes tem emocional, essa questão mais instintiva, né, para não também ter igual a Lucimara falou, amanhã eu vou começar a TENEPS, né? Ter mais essa visão de preparação e como saber o time também de começar a TENEPS. Tá. Vou falar do porão, então. Assim, eu penso que não é possível a pessoa iniciar a TENEPS com muito porão. Ou com um porão consciencial. Então, acho que assim, faz parte, no caso do inversor, né? A preparação da TENEPS, o autoenfrentamento do porão consciencial. A pessoa precisa superar as questões do porão consciencial, por quê? O porão consciencial, ele tem muita relação com o egocentrismo, com o egão, com o umbilicochakra. E na TENEPS, a ideia é extremamente oposto. A ideia é você sair do seu ego, né? A ideia é você se doar. Então, quando a pessoa tá muito, assim, em si mesmada, né? Tá muito ainda nela, ela vai ter um pouco mais de dificuldade de iniciar a TENEPS. Então, é interessante que ela invista nessa superação, por exemplo, de agressividade, gula, sedução, tudo que envolve essa questão mais de porão consciencial para que ela consiga iniciar a TENEPS. Até porque, no porão consciencial, dependendo do nível de porão consciencial da pessoa, às vezes esse é um período que a pessoa está um pouco mais alto e heterossediada. Então, como que ela, nessa condição, ela vai conseguir se conectar com os amparadores? A ideia da TENEPS não é, por exemplo, a pessoa passar 23 horas do dia assediada e 1 hora amparada, até porque não tem como. Né? Então, assim, a pessoa precisa começar a investir num nível de autodesassédio para iniciar a TENEPS. Porque, assim, se a gente às vezes está autoassediado, ninguém tá falando aqui que na TENEPS a pessoa vira desperto, não é isso. Mas, assim, a Lucimara, né, pode falar, eu também. Se você tá um pouco mais autoassediada, a TENEPS não vinga, o negócio no dia ali não vai, você não consegue se conectar com os amparadores, você não consegue exteriorizar energia. Então, assim, a gente precisa desse investimento no autodesassédio para iniciar a TENEPS e para bancar a TENEPS também. Mas no caso do porão consciencial fica um pouco mais difícil iniciar se ela ainda tem muito porão consciencial. Né? Aí qual que era a outra questão? Do time.
do time, isso é muito individual, né? Isso aí é a Sim. pessoa que vai conseguir ali mensurar. Não é, tipo assim, não tem como a Lucimara falar, você tem que iniciar, ou eu falar, você já pode iniciar. Não. Às vezes a pessoa pode ter todas as condições intrafísicas excelentes, mas o processo emocional, extrafísico dela ainda não tá bom. Ela ainda vai precisar trabalhar isso para iniciar a TENEPS. Então, é muito individual. O que eu percebi no meu caso para falar, não, eu acho que agora é o momento de eu iniciar a TENEPS. A minha base intrafísica estava boa, tipo assim, eu estava bem organizada, as coisas estavam no lugar, e eu percebi que o meu processo intraconsciencial já permitia com que eu tivesse essa dedicação diária de doação assistencial, né, das energias. E outra, uma coisa que eu percebi, comecei a perceber amparo de função de TENEPS. Aí isso pra mim foi um indício assim de, não, já tá começando umas movimentações aí pra eu iniciar. Então assim, né, como a gente falou, a TENEPS não é sozinho, precisa de amparador. Então, é muito importante para a pessoa até verificar o próprio time, os movimentos extrafísicos que estão tendo. Tá tendo já amparador? Como que tá sendo isso? Né? Sim. E qual que vocês percebem que é a principal dificuldade em termos de até pré-requisito, questão... vocês acham que é mais individual a dificuldade que vai ter durante a preparação? Como que funciona? Sim. A técnica da TENEPS, ela é bem individual, né? Então, assim, como a própria Paula disse, né? Então, cada pessoa, ela tem o seu momento específico de vida, né? Então, às vezes, a pessoa, ela vai perceber que não é o momento ideal dela iniciar. Mas como a gente aplica a técnica da inversão existencial, às vezes até uma consequência é que a gente antecipe a TENEPS. Por quê? A partir do momento que a gente se propõe a fazer um planejamento a maior da nossa vida, a gente vai constar ali no nosso planejamento, iniciar tarefas assim mais assistenciais. Então, a pessoa ela vai se desenvolvendo, até a própria superação, né, do porão consciencial, com o passar do tempo, ela vai percebendo que ela vai ficando mais madura, ela vai assumindo mais responsabilidades, então é uma consequência, né? Mas cada caso é um caso. Tem inversor que começa com 21 anos, tem inversor que começa com 25, tem inversor que começa mesmo na fase executiva, mas isso vai depender do caso de cada consciência. Então, tem consciências que vêm com mais dificuldades em algumas áreas, tem consciência que tem mais facilidade em determinada área, então acho que cada caso é um caso. Claro que quando a gente aplica a técnica da inversão existencial, ela está mais predisposta a assumir mais responsabilidades interassistenciais. Isso. E tem casos assim, né, por exemplo, às vezes a pessoa trabalhou muito com parapsiquismo no passado e nem sempre tão positivo. Cara, a TENEPS vai ser muito importante de você antecipar, para você começar a limpar também um pouco desse passado mais, às vezes, né, negativo, assim. E a gente já está se encaminhando também para o final da entrevista, né? Quais dicas dicas finais que vocês dariam para as pessoas que estão pensando, né, em antecipação da TENEPS, preparação? Quais são as dicas que vocês dariam, assim, considerando tudo que a gente já falou também? Eu acho que, assim, investir nas questões de assentamento intrafísico, né? Então, assim, se ainda não sai da casa dos pais, sai da casa dos pais, começar um movimento de autonomia financeira, tudo isso ajuda. Mas eu acho que tem outros aspectos também que ajudam, Cassi, que é, por exemplo, a pessoa investir bastante no voluntariado, porque ela vai conseguir lapidar algumas questões da própria intraconsciencialidade dela. A questão da docência foi uma coisa que, no meu caso, me ajudou muito. Então, assim, a docência é uma atividade, né, que permite com que você também experimente o contato com os amparadores extrafísicos. Então, assim, pode ser a docência institucionalizada, né, a docência conscienciológica, pode ser, por exemplo, a escrita de verbete, escrita, né, de artigos. Tudo isso ajuda também a pessoa sentir um pouco desse contato com os amparadores e criar padrões de referências para ela mesma, né? E aí, outras questões, a própria questão intraconsciencial mesmo. Então, assim, quais são os aspectos emocionais que eu ainda preciso trabalhar? Por exemplo, até em termos de tempo ou de condicionamento físico, assim. Eu consigo hoje ficar 50 minutos numa poltrona esterilizando energia? Então, assim, tudo isso precisa ser avaliado. Sim. Então, assim, uma das dicas que eu gosto de falar sempre
que ela leia o manual da TENEPS. É a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é ler, porque lá tem os procedimentos técnicos. Então, se a pessoa ela tem interesse em ser um tenepsista, lê não só uma vez, várias vezes, para entender como que é o funcionamento mesmo, que toda técnica tem os procedimentos, assim como a técnica da inversão existencial tem os procedimentos, a técnica da TENEPS também tem. O que a Paula falou também, eu acho que é super relevante, né? Não vou estar repetindo, mas eu acredito, assim, que a pessoa também fazer esse planejamento. Não começar a TENEPS, eu tive um insight para começar a TENEPS essa semana. Mas ela também tem que ter criticidade para verificar se isso não é um assédio ou uma intrusão pensênica ou se realmente ela está preparada. Mas isso tudo depois dela ler e estudar sobre o tema, né? Porque é uma técnica para a vida inteira. Então, eu acho que é importante. Se fosse hoje chegar para um inversor existencial e falar assim, qual dica eu daria? A primeira é ler o manual da TENEPS para ela entender e depois fazer um planejamento de quando, como vou iniciar essa técnica, né? Então, acho que isso é relevante, porque como a gente aplica a técnica da inversão existencial, seria um pouco até meio assim, não seria interessante ele começar sem um planejamento, essa consciência começar sem um planejamento, sendo que a gente faz planejamento para tudo, né? Para que a gente consiga antecipar uma série de fatores. E a técnica da TENEPS também é necessário você fazer um planejamento. Essa questão que você falou, Lúcia, acho que é bem importante essa questão do planejamento mesmo, né? Porque todas as dicas até que eu coloquei, elas estão instas dentro de um planejamento. Isso. Porque a ideia não é a gente tomar decisões, por exemplo, em momentos de euforia, né? Que às vezes a gente tá super, nossa, sentiu um amparo. Às vezes vai ser uma decisão não acertada, né? Porque às vezes você envolve a parte mais emocional. Eu gostei muito dessa técnica, vou iniciar semana que vem. Não é assim. Claro, existem casos de pessoas que começou sem fazer planejamento que deram certo, está dando certo. Mas isso não seria interessante na aplicação da técnica da inversão existencial, até porque nós somos consciências mais técnicas, né? Então, essa tecnicidade de vida mesmo, ela vai envolver isso, porque a gente vai calçar e vai fazer profilaxia até de questões assim, sei lá, daqui 10 anos a pessoa desistir, entendeu? E às vezes na juventude também, né, a pessoa tem mais energia, né? Então é importante também até tomar cuidado com isso. Então se a pessoa tem muita energia, é ectoplasta, é importante que ela faça um planejamento bem elaborado, que ela não tome decisões, né, com base na impulsividade, na euforia, porque a emoção passa, né? Então precisa ser um planejamento mais mental somático, mais detalhado, né? Pra pessoa ela não dar, começar e daqui um ano parar ainda. Exato. E a TENEPS também, a pessoa tem que desenvolver bastante disciplina, né? Porque é todo dia até o final da vida. Mesmo horário, aí se alterar precisa mexer. E agora, né, me deixar mais livre também para considerações finais, se vocês quiserem também fazer uma... além das dicas, falar alguma coisa que não foi falado. Tudo certo? Certo, acho que a gente conseguiu. Acho que a gente conseguiu abarcar, né? Só lembrando, então, ler o manual da TENEPS. Então é isso, a gente vai finalizando a entrevista por aqui. Então, eu agradeço a participação de vocês duas, né? Por esse tema tão importante dentro da aplicação da INVEX também, né? E da Consologia de modo geral, né? Então, pessoal, a gente vai finalizando o Tática por aqui. Se vocês gostarem, né? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E também a pesquisa da Lucimar e da Paula a gente vai deixar na descrição do Teática. E também a gente vai deixar os verbetes, né, e materiais relacionados à questão da antecipação da TENEPS também na descrição para vocês darem uma olhada, né, se quiserem aprofundar o tema. Então a gente vai finalizando por aqui e até o próximo Teática. Até mais.